Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar quanto que a gente precisaria investir para conseguir receber pelo menos R$ 200 de dividendos aí de 4 fundos imobiliários. O primeiro fundo imobiliário que eu separei da lista aqui é o MXRF11, um FII bem conhecido aí do mercado que eu tenho na minha carteira inclusive. Hoje ele está custando na bolsa aí R$ 9,42. Ele está com dividend yield aí de 12,11% isento de imposto de renda, é muita coisa. Ele está com P/VP de 0,99, ou seja, tá 1% abaixo aí, descontado do que ele realmente deveria valer, né, a cotação dele. Aqui na parte de baixo a gente pode ver que ele realmente está pagando ótimos dividendos, ó. Ele tá com dividend yield mensal aí de 1,06, quer dizer, ao mês é muita coisa, né? Tá com dividend yield nos últimos 3 meses de mais de 3%, um yield nos últimos 6 meses de mais de 6% e como a gente viu, mais de 12% aí no ano, ou seja, ele tá pagando mais de 1% ao mês livre de imposto de renda. E aí na parte de baixo aqui, galera, a gente pode ver que ele tá pagando aí, eu vou colocar aqui, ó, aqui tá nos últimos meses, ó, ele tá pagando uma média aí de 9 a 10 centavos ali por mês. Ele pagou nos últimos 4 meses aí 10 centavos de dividendos por cota. Eu vou guardar aqui esse valor porque no final a gente vai fazer um cálculo, né, para ver quanto que a gente tem que investir para receber então R$ 200 de dividendos de 4 fundos imobiliários. E o segundo FII que eu separei aqui, pessoal, é o GARI11. Deixa eu subir aqui para a gente ver, ó. Ele também está custando hoje aí na bolsa R$ 9,07, né? Menos de R$ 10. Só que no caso do GARI11, ele está com PVP aqui de 1, ou seja, não está nem barato nem caro. Ele está sendo negociado aí pelo seu preço justo hoje, né? Do dia de hoje. Ele está com dividend yield aqui um pouquinho menor, mas ainda alto, de 11,45% aí nos últimos 12 meses, né? Na parte de baixo aqui a gente pode ver a parte dos dividendos, que ele tá com dividend yield aí no mês um pouquinho menor, né, que o MXRF11. O MXRF11 tá com 1%, 1,06% ao mês, e o GARI11 tá com 0,92% ao mês. O que também é muito alto, né? Ele tá com yield aqui nos últimos 3 meses de quase 3%, nos últimos 6 meses de quase 6%, e então nos últimos 12 meses de 11,4%. Ele tem pagado aí, galera, ó, desde janeiro, né, 8 centavos aí por cota, tá um pouco mais consistente, né? Ele vinha pagando no ano passado em 9 centavos e desde janeiro então tá 8 centavos aí por cota. O terceiro FII, galera, que eu separei pra gente fazer o cálculo é o ALZR11, que é um fundo imobiliário aqui no caso de tijolo, né? Ele também tá na minha carteira, como alguns de vocês já conhecem, já sabem. Ele tá custando na bolsa hoje então R$ 10,01, quer dizer, com R$ 10 você já consegue comprar ele, né? Lembrando que nada aqui é recomendação, é mais para mostrar para vocês mesmo, né? Ele tá com PVP então na bolsa hoje de 0,93, ou seja, tá 7% aí mais barato, né, a cota dele do que realmente deveria valer. Ele tá com dividend yield aqui um pouco menor de 9,62%, o que é normal, porque, pessoal, geralmente o FII de tijolo, que é no caso aqui o LZR11, né, que tem imóvel próprio ali, ele geralmente tem um dividendo menor mesmo do que o fundo imobiliário de papel. Isso é absolutamente normal no mundo dos fundos imobiliários. A gente pode ver aqui, ó, que apesar disso, ele tá com dividend yield muito bom aí em um mês, com 0,94, 2,57 nos últimos 3 meses, 5% aqui praticamente nos últimos 6 meses e, como a gente viu, quase 10% então aí nos últimos 12 meses. E na parte aqui de baixo a gente pode ver que ele tá pagando aí mais ou menos 8 centavos aí por cota de dividendo nos últimos meses. Ele aumentou um pouquinho nesse mês agora de julho, né, que passou. A gente está em agosto agora, mas ele pagou 9 centavos em julho, mas ele mantém uma média então de 8 centavos por cota aí nos últimos meses. Ele distribuiu aqui em cima, ó, R$ 9,16 por dividendo, né, por cota nos últimos 12 meses. E aí, turma, o quarto FII que eu peguei aqui, o que eu separei para a gente fazer o cálculo é o VGHF11, né, que é outro fundo imobiliário aqui, base 10, ele está sendo negociado hoje aqui na bolsa R$ 7,58, ou seja, está com um valor menor, né, se comparado aos outros FIIs, que o ALZR11 aqui no caso tá R$ 10, o GARI11 aqui no caso tá 9,7, o MXRF11 aqui tá 9,42, então o VGHF11 tá com 7,58, a ser negociado hoje a 7,58, mas isso, pessoal, de o valor tá menor não quer dizer nada. O que a gente tem que ver são outros indicadores, como o PVP, por exemplo, aqui, ó, que tá 0,88, ou seja, realmente por essa métrica do preço sobre o valor patrimonial, a gente pode ver que ele tá mais descontado que os outros FIIs, tá
com desconto aqui de 12% do que ele realmente deveria valer, né? Do que a cota dele realmente deveria valer. Hoje ele tá com dividend yield alto aqui, né? O maior de todos, mais de 14% aí no último ano, né? Nos últimos 12 meses. E a gente pode ver então aqui na parte de baixo, ó, ele tá com yield no mês aí de 1,19% ao mês, é muita coisa, lembrando de novo, isento de imposto de renda por enquanto, né? Um yield nos últimos 3 meses de 3,70%, nos últimos 6 meses de mais de 7%, é muita coisa, e nos últimos 12 meses, então, 14,29% de dividendo, é muita coisa, pessoal. Aqui na parte de baixo a gente pode ver, ó, que ele pagou aí o total de R$1,09 por cota. Os últimos 12 meses realmente é muita coisa. E a gente pode ver que ele vem mantendo então aqui o pagamento de 9 centavos aí por cota nos últimos meses. Ele subiu um pouquinho em junho, pagou 10 centavos, mas já voltou a pagar 9 centavos, então ele mantém uma média aí de pagamento de 9 centavos por cota aí, né? E aí, pessoal, o que que eu fiz? Eu peguei esses 4 fundos imobiliários, o MXRF11, o GARI11, o LZR11 e o VGHF11, lembrando que não é recomendação, eu peguei eles porque eles são base 10, né? E aí, pessoal, eu fiz um cálculo aqui pra gente ver junto quanto que a gente precisaria então, né, para ter investido para receber mais ou menos aí R$200 de dividendos. E a gente vê, pessoal, que realmente não é um valor tão alto. Pode até parecer a princípio, mas eu vou mostrar para vocês, ó. O MXRF11, por exemplo, que tá custando 9,42, a gente precisaria ter, pessoal, mais ou menos 600 cotas para receber um dividendo mensal de R$60 por mês, porque ele está pagando, como a gente viu, mais ou menos 10 centavos aí de dividendo por mês, o que daria um investimento de R$5.600. O GARI11, como ele está pagando 8 centavos aí por cota por mês, mais ou menos, a gente precisaria ter um pouquinho mais, né? Mais ou menos 603 cotas aqui do GARI11, o que daria um dividendo mensal de R$48 aí, mais ou menos, e um investimento aproximado também de R$5.500. E aí, pessoal, para diversificar a carteira aqui, lembrando que não é recomendação de novo, galera, no caso do LZR11 e do VGHF11, a gente teria aqui para receber R$200 por mês, mais ou menos 500 cotas de cada, 500 cotas aqui do LZR11 e 556 do VGHF11, o que daria um total investido aqui de R$20.000 mais ou menos, né? E um total de dividendo mensal de R$203,28. A gente conseguiria então aí com mais ou menos 20 mil hoje receber R$200 aí de dividendos isentos de imposto de renda, investindo, né, nesses 4 fundos imobiliários. É claro que isso aqui, galera, é mais uma simulação para mostrar para vocês que sim, pessoal, é possível investir em fundo imobiliário e receber dividendos todos os meses. Vou até colocar um vídeo aqui em cima no card, na tela também, que eu mostro para vocês os dividendos que eu recebi nos últimos meses dos FIIs. Eu bati o recorde de dividendos aí, mais de um salário mínimo de dividendos. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, ajuda a chegar a 1.300 inscritos, por favor, deixa o seu like, o seu comentário. Valeu por hoje, bora investir!